Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Nós vamos aqui passar o passo a passo das atividades, né, fazer junto com vocês a atividade número 2 em Curitiba, de Sistema de Informação Geográfica, tá certo? Então está aqui o local da atividade, né? Vocês viram que nessa atividade nós vamos construir um mapa e depois colocar esse mapa na forma de um infográfico, tá certo? Treinando aí mais uma forma de divulgação de dados, tá ok? Isso vocês vão utilizar, podem utilizar no dia a dia do trabalho de vocês, se trabalhar na área da gestão, em relação à comunicação de dados, né, de dados epidemiológicos, pode ser bastante utilizada essa ferramenta. Por isso a gente vai trabalhar nesse momento. Ok? Então primeiro nós vamos construir um mapa e depois vocês vão construir o infográfico da maneira que a criatividade de vocês permitir e utilizando esses vídeos que estão disponíveis aqui, tem os tutoriais dos vídeos e tem essas ferramentas também, esses links para a realização. Pode utilizar até mesmo o PowerPoint ou o próprio Word, mas desde que apresente de uma forma um pouco mais gráfica do que o que a gente vinha utilizando. Ok? Muito bem. O que nós vamos precisar para essa nossa atividade está aqui, nos arquivos para a atividade 2. Temos aqui o tutorial da atividade e as bases gráficas e as bases com os atributos que nós vamos utilizar. Tá certo? Vamos começar então lá no TerraView. Aqui a atividade, o tutorial está aberto, a atividade que é o que nós vamos seguir para nós criarmos nossos mapas. Muito bem, e no final nós vamos responder as duas perguntas. Quais domicílios com maior risco de infecção por leishmaniose? Construir um mapa temático com essas taxas de ataque, ok? E utilizar a técnica de suavização de taxas, razão de Kernel, para estimar a superfície de transmissão de risco. Então a gente vai apresentar esses dois mapas lá no nosso infográfico e escrevê-los e interpretá-los. Ok? Muito bem. Então, seguindo aqui no tutorial, vamos primeiro abrir e criar nosso banco de dados. Coisa que vocês já estão acostumados, mas vamos aqui criar nosso banco de dados. Eu estou uma pasta aqui na minha área de trabalho, SIG, ok? Vou pôr aqui a atividade kernel, certo? Lembra que não pode ter acento, não pode ter espaço, nem iniciar com número. Muito bem. Criei meu banco de dados. Agora eu vou importar o shapefile mata, que é o que está aqui na nossa pasta, ok? Nos arquivos para atividade 2. Então baixem todos esses arquivos para poder então fazer o download da pasta completo e para a gente poder buscar esses dados depois. Muito bem, então aqui no TerraView eu vou importar meus dados, arquivo. Já apareceu aqui automaticamente onde esses dados já estavam para mim, ok? Mata shape, ok? Aqui vocês percebem que ele já está na projeção lat-long, coordenadas lat-long, o dato sai de 69. A gente não vai precisar mexer em nada aqui nesse momento, manter o nome do plano de informação como mata. Muito bem. Então aqui está o nosso shapefile com as matas do nosso estudo. Posteriormente ele pede para que a gente importe o arquivo residência total CSV. Esse arquivo ele está com as coordenadas dos pontos de onde aconteceram as residências e também dos casos de leishmaniose, ok? Então nós vamos importar essa tabela de pontos. Vem aqui no arquivo, importar tabela de pontos. E ele está aqui na mesma pasta, só que eu vou mudar aqui para CSV, tá certo? Porque é o formato do nosso arquivo. Aqui ele está explicando isso também, mudar o arquivo para .csv. Vou abrir então, residência total CSV, ok? Sim. Aqui, diferente da tabela que a gente utilizou na aula presencial, a gente vai ter que colocar mais algumas informações, tá certo? Porque essa tabela traz os pontos, então ela traz as coordenadas daqueles locais, das residências, dos casos de leishmaniose. Então a gente vai ter que falar qual que é a coluna que está com x e y, né? Então aqui vocês percebem que já está bem claro isso na nossa coluna. Os dados estão em lat e long, ou seja, em graus decimais, estão mostrando graus da coordenada x e da coordenada y, traz os dados de identificação das residências, dos habitantes e quantidade de casos por residência. Muito bem, então eu vou falar para o TerraView qual que é o x e qual que é o y,
ok? Então eu tenho que colocar isso aqui. Então, como o próprio nome da coluna já traz para mim, coordenada y vai ser a coluna coordenada y e coordenada x, que está aqui explicando também no nosso tutorial, ok? Nesse caso, o que é importante? Nós vamos ter que colocar a projeção. Então, uma tabela de pontos que eu sei a projeção de qual ela foi, esses pontos foram criados. Então, eu vou trazer da projeção aqui, eu vou colocar a mesma projeção do meu shapefile, da mata. Por quê? Porque se tiver em projeções diferentes, eu não vou conseguir gerar meus mapas de kernel lá na frente, certo? Então, eu vou pôr aqui lat_long e SAD69, que já puxa automático decimal degrees, ok? Clique em OK. Isso também está aqui no nosso tutorial. E agora eu vou colocar cada uma das colunas como real, tá certo? Tem que configurar cada uma das colunas como real para que eu possa gerar alguns cálculos que nós vamos fazer e também poder o sistema poder identificar isso para poder ser mapeado. Então lembrando, eu tenho que clicar na coluna, clicar em real e aplicar. Fazer isso um por um, tá certo? Não tem como fazer mais de uma coluna automaticamente. Clico em real e aplicar. Real e aplicar. Ok? Depois disso, nós podemos clicar então em executar e vai aparecer para mim a minha tabela de pontos. Clicar aplicar só para garantir aqui. Os dados foram importados, visualizar os dados? Sim. Apareceu então os pontos onde tiveram casos de leishmaniose. Então, lembrando que a gente já tinha visto, né? Então, aqui nós temos vista e temas. Para que a gente visualize dois temas ao mesmo tempo, os dois temas têm que estar na mesma vista. Como que a gente faz isso? Eu vou puxar aqui esse tema, vou clicar aqui com o botão esquerdo mesmo e trazer para a vista superior. Agora eu consigo visualizar, peço para desenhar, consigo visualizar os dois temas ao mesmo tempo. Eu vou colocar o padrão da minha mata como transparente, sabe? O default dessa minha mata como transparente para eu poder conseguir visualizar melhor os pontos que estão mais próximos. Então vou aqui com o botão direito, aqui na minha área de visualização, visual, default. Aqui ele está puxando, na verdade, é o mapa, ok? Aqui eu vou clicar aqui no botão direito aqui, vou pedir para mudar o visual do meu polígono. Vou pôr aqui como transparente. Aí eu consigo ficar melhor, confundir menos em relação à cor da mata, ok? Vou afastar aqui um pouquinho. Muito bem. Agora, seguindo nosso passo a passo, o que ele pede para nós fazermos? Ele pede para a gente trabalhar a taxa de ataque. Então, nós vamos calcular a taxa de ataque aqui. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos criar uma coluna aqui, clicando no meu tema residência total, que é onde tem o número de casos. Vou clicar com o botão direito aqui, vou adicionar uma coluna. Tipo real do dado, vou colocar o nome de taxa para essa coluna. Isso está aqui descrito, né? Agora eu clico na coluna, botão direito, criando nova coluna. Agora eu vou alterar os dados dessa coluna, acrescentando a taxa de ataque com essa fórmula aqui, coluna caso vezes 100, asterisco 100, dividido pela coluna AB. Okay? Então aqui eu vou pegar o número de casos, dividir pelo número de habitantes e vou multiplicar por 100. A taxa de ataque, para lembrar, nada mais é do que uma taxa de incidência, a mesma interpretação da taxa de incidência, só que em populações menores. Por isso que a gente multiplicou apenas por 100. Então a gente vai ver qual que é a taxa de ataque para cada uma dessas residências. Ou seja, se nessa casa aqui teve 4 habitantes e apenas um caso, 25% da população dessa casa, dos residentes dessa casa, tiveram leishmaniose. Aqui 2 casos, 3 habitantes, nós tivemos 66%. Então a taxa de ataque ela vai ser dada em porcentagem. Ok? Muito bem. Nosso próximo passo é mapear essa taxa de ataque.
Vamos clicar aqui com o botão direito, vir em editar legenda e seguir o que foi solicitado aqui. Passos iguais, 4 fatias e precisão de 1. Vou manter 4 fatias, precisão de uma casa decimal. E vou colocar então aqui a taxa. Estão vendo aqui o atributo taxa, peço para aplicar. Vai aparecer aqui então semelhante ao que foi gerado, está no nosso tutorial. Ele pede para colocar a cor do bege ao laranja. Vou procurar aqui agora do bege ao laranja. Bege marrom. Acredito que bege colocou na verdade laranja, né? Então vamos procurar aqui o laranja, ok? Que é o que vai ficar semelhante também ao que está aqui. Não tem problema se você quiser colocar outra cor, ok? Senão não é problema. Vou clicar então em OK. E tem aqui o meu mapa mostrando onde está mais concentrado onde as residências que possuem uma maior taxa de ataque. Certo? Então esse é o primeiro mapa que nós vamos gerar. A gente pede para visualizar a legenda. Esse é o primeiro mapa que é para ser gerado. Ok? Então com esse mapa vocês podem já separar, salvar ele. Como que a gente salva o mapa? A gente pode vir aqui, salvar tela de visualização, arquivo. Ok, vou colocar onde eu vou salvar aqui na mesma tela onde eu estou fazendo meus dados. Está na área de trabalho, estou aqui perdido um pouquinho. Vou colocar aqui então taxa, lembrando que eu tenho que colocar a extensão, aqui escrever a extensão, tá certo? JPEG, eu posso escolher qualquer uma dessas, eu vou escolher JPEG. Se eu não colocar a extensão, ela não vai abrir posteriormente. Certo? Eu vou salvar. Aqui posso manter essa mesma resolução da área de desenho, eu posso manter como 200, ela vai ficar um pouco melhor a qualidade. Então aqui ela foi executada. Então para eu poder levá-la depois para o meu infográfico, vocês vão procurá-la na pasta onde ela está salva. No meu caso aqui está aqui na taxa. Meu computador vai demorar um pouquinho para abrir. Eu posso tentar inserir aqui no Word uma imagem. Eu vou procurar aqui. Então, meu arquivo que eu abri. Certo? Então, percebe que ficou um pouco clarinho, mas basta alterar as cores para poder vocês modificar. Quem for trabalhar com essa imagem no Word, o que a gente percebe? Que no TerraView nós temos ele salva toda aquela tela de visualização. Mesmo que, aqui eu abri o meu no JPEG, outro aplicativo, toda a tela de visualização. Tá certo? Então, dentro do Word a gente consegue editar esse tamanho. Posso clicar aqui em formatar imagem, cortar, eu posso colocar a minha imagem, tá certo? De acordo com o tamanho que eu quero que fique melhor minha visualização. Muito bem, pessoal. Então agora que nós geramos o primeiro mapa, né, com as taxas de ataque de cada residência, vamos agora partir para o segundo passo, que é onde nós vamos gerar a razão de kernel. Muito bem, então nós vamos aqui em análise, razão de kernel. Aqui a gente segue os parâmetros que estão aqui descritos, mantém como grade sobre eventos, número de colunas 50. Esse número de coluna aqui, 50, a gente pode colocar ele um pouquinho a mais, vou colocar como 100 para ficar uma imagem um pouquinho melhor. O nome do plano, vou pôr ktaxa, ok? K underline taxa. Vocês podem colocar outro, mas vamos padronizar aqui. Então, lembrando que aqui nós vamos trabalhar com dois conjuntos de dados. Então, nós vamos fazer uma razão entre os habitantes de cada casa e entre os casos de cada casa, e o número de habitantes. Então, no conjunto de dados 1, vou clicar com atributo na tabela residência total e opção caso. Então, aqui eu vou pôr como normal e média de movimento espacial, tá certo? O que está sugerindo aqui.
desmarco o adaptativo e vou tirar 0.005. Vou colocar o raio. Lembrando que essa unidade é em graus. Ok? Aqui novamente vou pôr como atributo e aqui vou pôr como habitantes. Função também normal, a mesma coisa aqui, vou pôr 0.005. Então nós vamos fazer uma razão entre o número de casos com os habitantes. Ok? Vou pedir então para executar. Gerou esse mapa, que no princípio a gente não estava vendo nada. Tá certo? Não assustem com isso. Agora nós vamos editar a legenda para mostrar o para dizer para o programa o que a gente quer mostrar. Então vou aqui no meu tema Katacha, vou editar a legenda e vou seguir os parâmetros que foram sugeridos aqui. Vou colocar fatia 5, precisão 4, valor mínimo 0 e valor máximo 0.5. Ok? Então o número de fatias foram 5, foi pedido. Precisão 4. E aqui eu vou pôr de 0 a 0,5. Ok? Peço para aplicar. E vou colocar aqui também como a laranja. Ok? Que é o que ele pediu, na verdade, o vermelho. Vamos pôr como vermelho. Vou procurar aqui o vermelho. Muito bem. Então aqui trouxe para mim quais o local onde teria mais chance. Aqui ele traz a interpretação. Esse valor corresponde a taxa, já está suavizado. Então, quanto maior o valor, mais vermelho e maior a taxa. Observe que a taxa é um atributo do ponto, cada domicílio tinha um valor de taxa, mas é um atributo do espaço interpolado como a superfície contínua. Tá certo? Então vamos agora pedir para visualizar os dois mapas ao mesmo tempo. Seleciono o tema Katacha e o tema Mata, peço para visualizar. Percebam que o Katacha está aparecendo superior ao meu shape, meu tema de imagem. Como que eu faço para visualizar a mata por cima? Eu clico, deixo selecionado aqui o Katacha e o Mata aqui, clico, mantenho o Mata selecionado. Peço para desenhar, vai aparecer então a superfície da minha mata, adentrando ao mapa de kernel que a gente gerou. Certo? Peço para ampliar um pouquinho aqui. Tá aí então o meu mapa de kernel. Ok? Então é isso, pessoal. Então esse é o segundo mapa que a gente vai gerar. Vocês salvem também essa imagem e leve já para poder a gente trabalhar e gerar no infográfico. Ok? Então depois de gerado, lembrando que nós vamos apresentar os dados e um infográfico, certo? Aqui vocês vão receber, aqui tem todas as orientações de como criar o infográfico. Depois que criou esse infográfico, vocês vão publicar aqui na atividade 2, infográfico siga as, e vir acrescentar item. E aqui vocês vão pedir então para adicionar o arquivo, ok? Que vocês vão gerar. Muito bem. Aí depois que todas as atividades estiverem postadas, vocês vão conseguir visualizar dos colegas, até para ter uma ideia de como esses dados podem ser apresentados. Tá certo, pessoal? Então é isso. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.